Bom dia, hoje é 11 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Itaú, patrocinador oficial do SXSW, o maior festival de inovação do mundo. Bom dia, turminha do barulho que adora uma notícia na segunda-feira de manhã. Você que está aí já na academia, ou indo para o seu trabalho, ou levando seus filhos para a escola, chegou a hora de você finalmente se atualizar sobre o que aconteceu ao longo deste final de semana no mundo dos negócios, da economia, da geopolítica e tudo isso aí que sempre nos diverte muito. E hoje, de fato, estou empolgadíssima, já que as matérias que tenho aqui para compartilhar com vocês são todas muito interessantes. Eu tenho certeza que você poderá usá-las como fonte de informação e de puxação de assunto quando você estiver num grupo que estiver um pouco sem assunto. Por exemplo, isso aconteceu ao longo deste meu final de semana. Numa determinada ocasião, eu estava sem assunto e aí eu falei, eu ouvi num podcast. E aí a vantagem de ser apresentadora do Ouvindo um Podcast é que eu tenho quase todas as notícias na minha cabeça por um período aproximadamente de 3 dias. Depois elas se apagam tal qual o HD de um computador quando você precisa jogar as coisas no lixo para ele continuar funcionando. Enfim, vamos às notícias, todas elas super interessantes na minha humilde opinião, como por exemplo a Petrobras, que enviou uma equipe de especialistas em produção para a Venezuela a pedido do presidente Nicolás Maduro. Te conto tudo sobre isso de acordo com a reportagem da Bloomberg News. Também vamos falar sobre os casais japoneses que estão tentando acabar com a lei de sobrenome no país e estão ganhando apoio empresarial. 6 casais estão processando o governo japonês por causa de uma lei que exige que os casados tenham o mesmo sobrenome. Você sabia disso? Você que é casado tem o sobrenome aí da sua esposa ou do seu marido? No Brasil é muito mais comum as mulheres terem o sobrenome dos seus maridos. Mas isso já tem caído por terra pelo que eu estou observando já faz alguns anos que muitas pessoas não levam esse costume adiante. Vamos conversar sobre isso. E também vamos falar sobre ela, a SXSW, a maior conferência de inovação e tecnologia do mundo. Temos 2 repórteres da Bloomberg Linha que estão lá e que te trazem ao longo dessa semana inteira todas as novidades desse evento, que tem várias pautas super interessantes falando aí sobre o futuro da tecnologia. A gente vai falar sobre, por exemplo, a futurista Amy Webb, que falou que os computadores com uso de células cerebrais são a nova fronteira da inteligência artificial. E também sobre como os profissionais de Big Techs, que foram demitidos aí na rodada de layoffs que tivemos ano passado, estão ressaltando as vantagens de serem freelancers nesse segmento. E, por fim, a gente vai falar ainda sobre os trabalhadores que querem home office, mas cuja preocupação com a carreira está fazendo com que eles voltem ao escritório. Vejam só, 2 pontos contraditórios aí pra gente debater no dia de hoje. Ai, que empolgação que tá esse episódio. Tá muito divertido. Então, vamos começar a semana aí com o pé direito, com muita animação, alegria e felicidade. E não se esqueça de se inscrever aqui no podcast para ficar por dentro de todas as notícias, também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, de seguir a Bloomberg Linha no canal do Zap Zap, super importante, mande o canal aí para todos os seus amigos, colegas, compartilhe no grupo quando alguém falar assim, gostaria de ficar mais informado. Aí você fala, olha só, este canal no WhatsApp aqui que você pode ficar super informado. E você também pode... Esqueci o terceiro recado. 4º, 5º, nunca lembro qual é o número de recados. Vamos às notícias. Qual foi o último convite que você atendeu por cordialidade? Que você falou, eu vou nesse negócio, porque eu sou uma pessoa cordial. Então eu vou. Porque é isso que a Petrobras fez ao visitar a Venezuela. A Petrobras enviou uma equipe de especialistas em produção para a Venezuela, a pedido do presidente Nicolás Maduro, cuja administração está recebendo grandes petroleiras, apesar das ameaças de sanções dos Estados Unidos à indústria de petróleo do país. A delegação da empresa brasileira visitou campos petrolíferos no lago Maracaibo esta semana, na semana passada, no caso, em uma viagem descrita por fontes como uma cortesia. Maracaibo é uma região-chave de produção para a Venezuela e uma oportunidade para o país ressuscitar o pilar da sua economia após anos de falta de investimentos. Embora Maduro tenha voltado atrás em sua promessa de realização de eleições livres e justas, grandes empresas petrolíferas apostam que a administração de Joe Biden, que enfrenta uma difícil campanha de reeleição agora contra Donald Trump,
provavelmente se abstenha de impor as penalidades mais severas relacionadas ao setor de energia, a fim de manter os preços globais do petróleo e da gasolina mais baixos. O ministro do Petróleo venezuelano, Pedro Telecha, anunciou recentemente visitas de autoridades da Sonatrach da Argélia e da YPFB da Bolívia e da Pemex a Caracas. Muitos dos campos da PDVSA ficaram ociosos durante... A PDVSA é a estatal petrolífera venezuelana. Ficaram ociosos durante a última década devido às sanções, má gestão e colapso do que já foi uma das principais economias da América Latina. As equipes de imprensa da PDVSA e da Petrobras não responderam aos pedidos de comentário da Bloomberg News. Os Estados Unidos amenizaram as sanções à indústria petrolífera da Venezuela neste ano como parte de um acordo para a realização de eleições livres e justas. Em seguida, a administração de Maduro proibiu o principal candidato da oposição de concorrer, o que poderia levar os Estados Unidos a retomar algumas sanções. A Petrobras entrou na Venezuela durante uma abertura do setor petrolífero no início deste século, mas não tem estado ativa lá nos últimos anos. A empresa planeja aumentar os investimentos para expandir no exterior, no momento em que não tem tido muito sucesso na exploração aqui no Brasil. Também está pagando menos dividendos, o que desapontou os investidores e provocou uma venda de ações na última semana, sexta-feira, inclusive, as ações da Petrobras caíram bastante aí por conta dessa decepção. Embora os riscos geopolíticos continuem sendo um obstáculo para qualquer investimento potencial na Venezuela, as grandes empresas petrolíferas que retornam ao país o fazem em condições que oferecem mais controle operacional a parceiros estrangeiros, incluindo decisões de aquisições e financeiras. 6 casais estão processando o governo japonês por uma lei que exige que casados tenham o mesmo sobrenome, o mais recente desafio legal contra um costume centenário que muitos argumentam perpetuar a desigualdade, bem como prejuízos pessoais e práticos. 10 autores, incluindo casais em união legal e que possuem união estável, entraram com um processo em um tribunal do distrito de Tóquio e um casal em Sapporo, para chamar atenção para o fato de que a prática afeta desproporcionalmente as mulheres. Se a Suprema Corte considerar que a lei é inconstitucional, ela será revisada no parlamento. Desafios legais anteriores, incluindo um em 2021, foram rejeitados pela Suprema Corte, mas as demandas por mudanças se tornaram maiores à medida que a consistência cresce sobre os contratempos profissionais que as mulheres sofrem. Isso está dando aos advogados e autores por trás do processo atual um impulso de confiança. O poderoso grupo de lobby empresarial do Japão, Kendaren, conhecido por sua postura conservadora, expressou apoio no mês passado, quando o presidente Masakazu Tokura disse em uma coletiva de imprensa, abre aspas, eu pessoalmente acho que deveríamos introduzir um sistema de sobrenomes separados, fecha aspas. O Kendaren planeja enviar uma carta de recomendação ao governo já no primeiro semestre deste ano sobre o assunto. Como são então as regras para sobrenomes no Japão? São regras de 1898, quando o Japão adotou leis para formalizar o sistema familiar patriarcal. Tecnicamente, um marido pode adotar o sobrenome da esposa, mas na prática é geralmente a esposa que muda de nome. Com um número crescente de mulheres em carreiras, aquelas que continuam usando seus próprios nomes no trabalho, enfrentam problemas na sua vida cotidiana causados pela discrepância entre seus nomes legais e comerciais. O requisito de nome também causa sérias dificuldades pessoais. Megumi Ueda, que trabalha em desenvolvimento internacional, escolheu não se casar legalmente para manter a sua identidade, mas às custas do seu parceiro ter direitos parentais sobre seu filho, já que o Japão não permite a custódia conjunta. Ela disse que vive com medo de que, se ela morrer, vai levar um tempo para a custódia ser transferida. Embora pesquisas mostrem amplo apoio social para a alteração da lei, o conservador partido governante do Japão é frequentemente citado como principal obstáculo para a mudança. Aqui no Brasil não é obrigatória a mudança de sobrenome, muita gente ainda faz, mas a grande maioria, pelo menos da minha bolha, já não tem mais feito isso, mas eu tenho uma tia mais velha que eu lembro que quando se divorciou, foi a primeira vez que eu tive um contato, uma realização sobre isso, que o e-mail profissional dela tinha o sobrenome do ex-marido e ela nunca trocou. Então ela nunca tirou o sobrenome dele, até hoje ela tem o sobrenome dele por conta disso, porque se ela o fizesse, ela acabaria perdendo muitos contatos, porque as pessoas não a conheciam pelo sobrenome de solteira. Vejam só. E até hoje, mais de 10 anos que ela está divorciada, ela não usa o próprio sobrenome, ela usa o sobrenome do ex-marido. Como que é aí com vocês? Como é na casa de vocês? Vocês têm o sobrenome
dos mulheres, vocês têm o sobrenome dos maridos de vocês? Tem algum ouvinte aí que tem o sobrenome da esposa? E entre casais gays, vocês colocaram o sobrenome uns dos outros ou umas das outras? Me conte, tenho muita curiosidade em saber como está isso por aí. Vamos entrar agora na nossa sessão SXSW. A Isabela Fleischmann e o Alan Blanco, da Bloomberg, estão lá em Austin, no Texas, conferindo todas as palestras, os estandes e as conferências que estão recebendo aí grandes nomes do desenvolvimento da tecnologia em várias áreas, inclusive no cinema, na música, no design. Pois a Isabela, nossa querida, às vezes, apresentadora aqui do podcast, faz tempo que não aparece, foi conferir o que a futurista Amy Webb disse durante uma dessas conferências. Segundo a Amy Webb, a tecnologia vai poder gerar uma nova biologia. Em um painel no sábado, no South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos, ela afirmou que em algum momento na próxima década, a inteligência artificial vai trabalhar ao lado da IO, ou inteligência organoide, para ir além dos sistemas de computação baseados em silício, com uso de fato de material biológico. Abre aspas para ela. Organoide é basicamente um minúsculo tecido que se qualifica e é estruturado como um órgão. Os cientistas começam com um tipo especial de célula-tronco. Você pode pensar nisso como um espaço em branco. Eles começam a adicionar moléculas para incentivá-lo a se tornar um tipo de qualquer coisa. E então, é como se fosse um órgão cerebral. É real. Ela é fundadora e CEO do Future Today Institute e uma das pensadoras mais influentes e respeitadas no mundo em tecnologia e futuro. Segundo ela, pesquisadores já desenvolveram um cérebro em miniatura que funciona como um computador. Segundo ela, abre aspas, fizeram não consigo ler essa palavra, organoide, anexaram a alguns elétrons e o ensinaram a jogar o videogame Pong. Fecha aspas. Webb explicou que a inteligência organoide utiliza materiais biológicos e células cerebrais para o processamento de informações, aproveitando suas capacidades inerentes além dos sistemas baseados em silício. Ela disse enxergar a existência de biocomputadores no horizonte, produzidos a partir de células cerebrais humanas. Ela disse, isso não é ficção científica. Isso já foi feito há algumas semanas. Havia um sistema de biocomputação feito de células cerebrais humanas vivas que aprendeu a reconhecer uma voz humana entre 240 vozes de pessoas usando clipes de áudios e algumas outras tecnologias de inteligência artificial. Vai demorar um pouco até que a IO, ou inteligência organoide, possa competir com computadores tradicionais usando inteligência artificial. Mas, eventualmente, os computadores biológicos serão mais rápidos, mais eficientes e mais poderosos do que temos hoje. E eles vão consumir uma fração da quantidade de energia para funcionar. Fecha aspas e abre aspas para mim mesma. Isso me assusta um pouco. Mas muito interessante. Mas fecha aspas para mim mesma. E também no Southwest, Isabela Fleischmann, que não para, uma máquina de escrever e de participar de conferências, foi conferir alguns painéis em que, aparentemente, os ex-funcionários das Big Techs estão felizes aí nas suas novas posições como freelancers. Já que o ano de 2023 foi marcado na indústria de tecnologia não apenas pelo avanço da inteligência artificial, como também pela onda de demissões em Big Techs, desde a Amazon, a Apple até a Meta e a Google. Para uma parte desses profissionais, a mudança levou à perspectiva de trabalhar como freelancer, uma modalidade que, segundo diferentes projeções, como do Banco Mundial, vai crescer no mercado de trabalho nos próximos anos. Esse fenômeno, também relacionado à ascensão da chamada Creators Economy e aos impactos da inteligência artificial, foi alvo de debate no painel da SXSW neste sábado. O Alex Weldon, que é CEO e fundador do Gen AI, trabalhava na Meta antes de ser demitido. Hoje, como freelancer, ele diz que está mais ocupado. Abre aspas para ele. Para mim, há 3 pontos principais. A primeira é que trabalhar como freelancer é como investir em um ETF. E aí, se você escutou o podcast aqui nos últimos dias, você sabe que é um ETF, não vou nem te explicar. Em vez de uma única empresa, né? Ele diz que é como investir num ETF em vez de uma única empresa. Você pode diversificar o seu risco entre vários empregadores e relacionamentos. Aí ele continua. Em segundo lugar, pode se especializar muito mais. Quando você trabalha em uma única empresa, está vinculado às prioridades dela. Quando trabalha em diversas empresas, pode priorizar e se especializar em lidar apenas com aquele problema de alto impacto. E esse é o terceiro ponto para mim, o impacto. Ele diz que ele trabalhou em 4 empresas do Vale do Silício e teve dificuldade em ficar quieto porque entrou em uma empresa que resolveu aquele problema muito grande de como construir o primeiro texto baseado em sistema de recomendação e correção de pontos. Depois disso, ficou entediado.
Como freelancer, ele considera os projetos mais legais e os de maior impacto de todas as empresas para as quais trabalha. Aqui na descrição do episódio você confere o link para ver toda essa reportagem aí. Tem vários exemplos de outros profissionais que também saíram das Big Techs e que agora prestam consultoria ou prestam serviços para essas mesmas empresas, às vezes até para as empresas que eles costumavam trabalhar, só que agora como profissionais freelancer. E aí, por outro lado, nós temos aí os profissionais que ainda estão vinculados a uma única empresa, que estavam fazendo freelance não, errei os termos em inglês, estavam fazendo home office, mas que agora estão sendo obrigados a ir para o escritório. E mesmo preferindo fazer home office, eles têm que ir para o escritório por conta da carreira. Os americanos gostam dessa opção de trabalhar em casa, mas estão cada vez mais preocupados com os custos. Mais da metade deles afirmou que o trabalho remoto é prejudicial para o avanço na carreira, segundo uma pesquisa realizada para a Bloomberg News pela Harris Poll. Mesmo entre os trabalhadores remotos, 50% disseram que o modelo prejudica a progressão na carreira. O percentual foi de 57% para os funcionários de regime híbrido. Essas visões sobre o tema podem levar funcionários de volta para o escritório. Cerca de 52% dos trabalhadores híbridos, por exemplo, disseram que voltaram ao presencial devido a preocupações com demissões ou progressão na carreira. Entre os funcionários remotos, mais de 50% disseram que se preocupam com o risco de que a ausência no escritório os torne vulneráveis a cortes de empregos e prejudique as chances de promoção. 4 anos depois que a Covid-19 fechou escritórios nos Estados Unidos e no resto do mundo, e agora eu parei para pensar, realmente faz 4 anos que a Covid começou, uau! A discussão sobre o trabalho remoto e presencial está chegando a um ponto crucial. Com as demissões direcionadas à equipe remota e as empresas reduzindo as suas políticas de trabalho em casa, o poder voltou para a mão dos empregadores que querem os trabalhadores no escritório. Os funcionários, por sua vez, estão acordando para a realidade de que seu futuro avanço na carreira vai depender, pelo menos em parte, de comparecer pessoalmente. Tem sido uma mudança frustrante para os funcionários que descobriram uma ampla gama de benefícios do trabalho flexível. Na pesquisa da Harris, 63% dos americanos empregados disseram que prefeririam trabalhar remotamente em alguma função se dependesse deles. 3 em cada 5 disseram que o trabalho remoto ajuda a lidar com as desigualdades no local de trabalho. Os entrevistados também afirmaram que há benefícios significativos para as mulheres, minorias étnicas e pais que trabalham. Além disso, 59% deles disseram que o trabalho remoto é mais útil para os americanos de classe média, contra 27% que disseram que é mais útil para os ricos. Ao trabalhar em casa, muitos funcionários relatam ser multitarefas, o multitask, para obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Quase 70% dos americanos disseram que, desde que os funcionários façam o seu trabalho esperado, não importa se eles façam tarefas domésticas durante o expediente. Eu, por exemplo, estou lavando a minha roupa enquanto eu vos falo. Menos de 20% das pessoas que gerenciam funcionários remotos ou híbridos acham que é inadequado fazer tarefas não relacionadas ao trabalho durante o dia de trabalho. Viram como eu sou legal? Quando eu começo a semana com um podcast de mais de 20 minutos. Tem várias pessoas que gostam de podcasts longos, eu sei lá por quê. Eu tenho uma leve suspeita que é porque vocês gostam de procrastinar na vida de vocês. E aí vocês falam, eu só vou começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer depois que eu escutar esse podcast inteiro. Aí quanto mais longo ele for, melhor pra você. E eu acho que é isso. Eu faria isso. Essa seria a minha lógica. O Antônio diz lá nos comentários que esse evento que tá acontecendo lá no Texas, né, o SXSW, vai ser muito legal, bom ver brasileiros envolvidos. E realmente, Antônio, nós tivemos aí relatos dos nossos repórteres da Bloomberg News. Tem uma ala lá que é a ala São Paulo, em que tem vários eventos com brasileiros e também direcionado ao público brasileiro, são palestras em português, e que tem coisas brasileiras. E aí eles mostraram uma foto de que a fila para entrar estava dobrando uma esquina, de tanto brasileiro lá que estava interessado nesses assuntos. E a Mel diz, por exemplo, que o Wagner Moura cada dia me surpreende mais. Eu também, Mel. Eu sou uma grandíssima fã. Assim, não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu sou fã do Wagner Moura. E ele está lá na conferência porque ele vai falar do novo filme dele. E também a Isabela disse que iria comentar a notícia da luta e começar um grupo de apostas entre os amigos para ver quem é que ganha em julho. Eu li aqui uma notícia na sexta-feira sobre o Jake Paul e o Mike Tyson, que vão lutar. Jake Paul é um youtuber muito famoso, Mike Tyson é o
grande nome do boxe mundial. E eles vão fazer uma luta em julho, que vai ser transmitida pela Netflix. Pode conferir tudo no episódio da sexta-feira. Bom, gente, no mais é isso. Espero que vocês tenham aí uma semana iluminada e cheia de alegrias, cheia de diversão. E a gente se vê, se fala, se escuta amanhã. Até mais.